galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um estrategista digital especialista em análise de dados, galera. Ele que é responsável por revolucionar o mercado de lançamentos através de uma estratégia própria que fez com que a sua agência fizesse mais de 10 milhões de reais em só um ano. Além disso, construiu um ecossistema que ajuda centenas de empreendedores digitais em diferentes etapas da jornada. Quem é ele, Bruninha? Ele é... o Leandro Ferrari! Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado. Muito Depois dessa que bem-vindo. apresentação, fiquei até me sentindo aqui. Ah, mas é pra se sentir, é de peso, né, galera? Sim, Muito exatamente. obrigado. Mas Comentei que um dia sonhei em estar aqui. Pois Isso, é, eu exatamente. fiquei sabendo disso aqui no almoço. Eu falei, gente, como assim? Que honra. déjà vu. Ele tá aqui agora. Exatamente. Hoje é A nosso... palavra tem poder. Hoje é nosso dia Sonhos. de aprender muito mais aqui com você, Leandro. Tenho certeza que a galera de casa vai aprender demais nesse Show. podcast. Espero poder contribuir muito, contar um pouquinho da minha história e vamos pra cima. Com certeza. Exatamente, vai ser incrível. Leandro, a Carol falou aí pra gente, né, que você fez aí uma estratégia própria que te rendeu 8 dígitos em um ano. Cara, é muita coisa e eu tô muito ansiosa pra entender melhor o que é essa estratégia. Mas antes, me conta um pouco da sua jornada, quem era o Leandro antes do digital e como você entrou no digital. Massa, vamos lá. O Leandro, quando começou a sua carreira empreendedora, ele era vendedor de plano de saúde. Eu era aquele cara que saía dia após dia entregar panfletinho na casa das pessoas e corria para casa da minha mãe, que ela tinha uma loja, e eu esperava as ligações tocarem, e foi aí que eu comecei minha vida como empreendedor. E eu recebia contato de pessoas que queriam fechar plano de saúde, até que um dia, um louco, um sócio hoje atual, o Henrique, um cara que eu devo a vida para ele, me convidou para entrar nessa jornada maluca do digital, e aqui estamos hoje. Meu Deus, mas e aí vocês entraram no digital como? Quais foram as primeiras atividades que vocês fizeram? Qual que foi o lance? A gente sempre olhou para o digital como algo escalável. Pô, que legal, tem uma oportunidade aí, mas a gente não sabe como entrar, não tem ideia de como fazer isso. E o Henrique começou a estudar lançamento, inclusive quem emprestou o cartão, Éramos Quebrados, foi a atual esposa dele, a Raila, que a gente agradece ela até hoje, emprestou o cartão para ele comprar o curso do Érico, e a gente fez esse curso e ele falou, Leandro, agora a gente está preparado para lançar alguém. Porém, quando a gente mandava mensagem para as pessoas, todo mundo falava, velho, mas que experiência você tem? Quem é você? Falei, mano, o único jeito é a gente falar que já faz isso. E aí o Henrique mandou uma mensagem para um cara de Salvador, Luiz Fontes, inclusive um amigão nosso até hoje, que é do mercado financeiro. Falou, pô, a gente já é especialista em lançamentos, a gente quer fazer o seu lançamento. E esse foi o nosso primeiro especialista, inclusive depois somos São Paulo, mudamos para Salvador para ter uma base lá e foi o nosso primeiro especialista desse mercado de lançamentos. E como é que foi essa experiência com o primeiro especialista, não tendo experiência e construindo ali sua história? Cara, na época era tudo muito diferente. Eu falo que quando eu olho para 2018, 2019, quando explodiu a pandemia principalmente, as coisas eram mais fáceis, principalmente quando a gente olha para público frio, que hoje é um desafio eterno de todo mundo que está no digital, fala, pô, como que eu converto um público frio? E lá era muito mais fácil. Então a gente costuma falar que foi um misto de momento certo, com sorte, com um pouco de competência Sim. também que a gente executou legal, a gente sempre foi muito sangue nos olhos, mas muito diferente do que era hoje. Então essa foi a experiência. Deu o primeiro lançamento, foi muito bom. E aí o Henrique falou pra mim, cara, eu tô pensando em mudar pra Salvador, pra estar do lado desse especialista. Eu falei, cara, você é completamente louco. E aí minha esposa olhou pra mim e falou, e aí, seu bundão? Você vai ficar aqui vendendo plano de saúde até quando? Você já deu certo, pô. É um negócio validado. O máximo que vai acontecer é a gente voltar pra casa da sua mãe. Nada como o poder de uma grande mulher Exato. por trás das estratégias do cara, né? E ela falou, pô, meu maior medo era esse. Pô, minha esposa é de Florianópolis, eu trouxe ela pra São Paulo, agora eu vou fazer ela mudar pra Salvador de novo, vai ser um incômodo. E no fim ela que me intimou e foi aí que começou a nossa jornada com o mercado de lançamentos, enfim. Esse foi o nosso primeiro especialista. Que massa. Show. Você entrou aí, então, basicamente como um lançador, né? Foi. Você consegue lembrar aí quantos lançamentos você já participou como estrategista? Cara, hoje deve estar beirando mais de 200 lançamentos. Caraca, muita coisa. Muita coisa. Mas uma coisa que eu falo que pouca gente fala tem muito resultado ruim nesses 200 lançamentos.
não é só mil maravilhas, a grande maioria gosta de falar muito sobre resultados mega positivos, e eu falo, a gente só teve tanto resultado positivo, a gente só cresceu tanto com os aprendizados que a gente teve nos lançamentos ruins. Então, não são 200 lançamentos executados perfeitamente de múltiplos 7 dígitos, não. A gente errou pra caralho também. Mas assim, 200 lançamentos, como era a equipe de vocês? Beleza, vocês começaram com um expert, Sim. mas aí vocês foram, ao longo do tempo, prospectando mais pessoas. Isso. E no início eram vocês dois? Eu, Henrique, e a gente tinha um videomaker, que era uma pessoa de Salvador ainda. Foi o nosso primeiro flow, a primeira galera que fez parte, éramos nós. E a gente começou a crescer até que em 2021 nós tínhamos 9 especialistas na agência. E tinha uma média de 17 colaboradores. Diferentes nichos. Diferentes nichos. A gente lançou de tudo que você pode imaginar já. Meu Deus, cara. É. E aproveitando aqui que a gente tá com um especialista, porque apesar de você já não estar tanto envolvido nos bastidores dos lançamentos, agora você é expert, a gente quer saber qual que são os principais passos por trás de um bom lançamento, Leandro? Cara, eu costumo dizer que geralmente as pessoas se engessam em um jeito de lançar e esquecem da essência do especialista. O especialista, ele acaba virando a cara do copywriter do projeto, que geralmente é o estrategista. Então, a nossa essência é um pouco diferente do que o mercado traz como a base do lançamento. A gente gosta muito de trabalhar o senso de comunidade, a gente gosta de antecipar o produto, a gente gosta de causar vontade de pertencer a algo que vai ser algo grande, que é o lançamento. E, principalmente, trabalhar o processo de aumento de nível de consciência, que é aí que é o corredor polonês, que com certeza vocês vão me perguntar sobre isso. Vamos perguntar sobre isso, a gente quer muito saber sobre isso, mas antes a gente quer aprofundar mais nas suas expertises como lançador, né? Como lançador que você já foi há muito tempo. Massa. Aqui dentro da QFI, a gente costuma, né, acompanhar aí os produtores que estão fazendo os lançamentos. Então, a gente percebe, né, que durante ali uma live, né, quando ele vai se lançar, ele tem ali um caminho que ele percorre, né? Ele cria uma estrutura ali até chegar na abertura do carrinho. Então, a gente percebe que tem início, meio e fim. Como o produtor, ele consegue entender qual é o momento exato, ideal para ele abrir um carrinho? Tá, isso começa muito antes, tá? A gente gosta muito de olhar como um todo. E como a gente é fissurado em dados, a gente entende exatamente qual que é o momento que vai abrir e qual vai ser o resultado daquele lançamento. Então, quando cria-se um movimento, existem N formas de você entender sobre o engajamento, sobre o momento certo. De abrir um carrinho, por exemplo, de fazer um pitch de vendas, que muita gente tem o fluxo de, eu preciso fazer 3 aulas, ou 4 aulas, ou uma sequência de 7 aulas. E, na verdade, a sua audiência, às vezes, está pronta para receber um pitch agora. E se você demorar essas 7 lives para fazer um pitch de vendas, pode ser que ela não participe do momento que você fale sobre sua oferta. Então a gente sempre tem um olhar de fora para entender qual que é o momento certo da pessoa que está assistindo receber uma oferta e entrar para o método. E como é que, por exemplo, assim, eu queria entender e trazer um pouco mais de perspectiva para a galera que está assistindo, Perfeito. Que são pessoas iniciantes, até pessoas que estão pensando em trabalhar no mercado de lançamento. Como é que ele, por exemplo, entrou um expert procurando esse lançador, esse possível lançador, para iniciar um projeto juntos? Tá. Você falou aí da análise de dados, que é super importante, até para saber o que falar na hora do lançamento e estruturar tudo certinho. Mas antes disso, antes de você iniciar um projeto com algum expert, quais são as principais coisas que você olha nele para entender se vale a pena ou não ter esse projeto com ele? Maravilhoso. E seguir? Tá, vamos lá. Existem alguns pontos que a gente analisa em qualquer especialista. Você comentou que a galera pode ser que esteja querendo entrar no mercado de lançamentos. Então tem umas sacadas que a gente já errou muito com isso. E a primeira coisa são valores que conectam com a nossa cultura. Então a gente entende que tem que ter um propósito alinhado. A pessoa tem que ser skin in the game. Porra, não adianta eu querer te ensinar a ganhar dinheiro e levantar daqui e ir embora de ônibus para casa. A gente sabe, tá tudo bem com o cara que anda de ônibus, mas se você quer ensinar outra pessoa a ganhar dinheiro, você quer falar de dinheiro, minimamente você tem que ter feito isso. E depois, outro ponto importantíssimo é o senso de comunidade que ela tem potência de gerar. Obviamente, está envolvido o conteúdo técnico, o que tem por trás desse especialista, mas esses são os principais pontos. Cara, qual que é o poder de uma pessoa levantar uma bandeira e falar, eu posso ser líder de uma comunidade, eu posso fazer o meu movimento, existe um mecanismo único por trás disso? Por exemplo, pessoal de emagrecimento. Todo mundo falava sobre uma dieta low carb, low carb, low carb. Aí veio uma pessoa revolucionária e falou, o novo mecanismo único do low carb chama a dieta Dukan. Essa pessoa explodiu porque ela tinha um mecanismo único. Então a gente está falando aqui de valores que conectam,
de longo prazo com esse especialista? Será que essa pessoa ela consegue viver isso no longo prazo? Será que ela consegue fazer o que ela fez com ela para outras pessoas? E não é só por desespero. A gente já fez muita merda de pegar especialista que chegasse pra gente, a gente olharia, pô, até tem um potencial, só que ele não tinha longo prazo, ele não estava conectado com todos esses valores que eu acabei de citar aqui. E como é que você identifica o longo prazo no especialista? Assim, é a consistência? É o comportamento que ele tem ali na plataforma onde ele fala? Como que é? Sim, é também um conjunto de fatores e a primeira delas é o comprometimento com a pessoa que compra. Se eu entendo que você deu o voto de confiança e pagou quanto for para estar do meu lado, eu sei o meu nível de comprometimento que eu tenho que ter para fazer uma entrega para você. E geralmente, se o cara ele não é comprometido com a entrega e ele tá mais interessado em vender cada vez mais, isso aparece no primeiro lançamento. Você já percebe que ele não tá comprometido em levar o propósito dele para mais pessoas, e sim, ele tá querendo que mais pessoas comprem o produto dele. Isso é o primeiro sinal, o primeiro alerta que o negócio não tem longo prazo. E hoje a gente não pega mais um projeto que a gente não veja um longo prazo mais. Então, dica para quem tá começando, qual é o skin in the game? O que esse especialista viveu? E qual foi o impacto que ele gerou na vida de algumas pessoas? Então, primeiro, se eu sei fazer lançamento e eu ensino a Carol, ensino a Bruna, se eu conseguir gerar resultado para vocês, é que eu tenho potencial minimamente de ensinar mais uma pessoa. Então, esses são critérios básicos para um expert vestir a camisa de expert. O legal é que você comentou aí também sobre comunidade, e o que eu percebo do mercado e das pessoas que vêm aqui no KiwiCast também, é que a pessoa que tem autenticidade e espontaneidade e posicionamento, ela tem um potencial gigantesco de criar comunidade e deixar a base dela cada vez mais quente, não é isso? Demais. Senso de comunidade, eu até brinco, falei num evento que a gente estava semana passada, que ninguém quer mais um professorzão. As pessoas querem se sentir parte de algo. Então, é muito mais complexo você formar uma comunidade com pessoas engajadas que querem permanecer no longo prazo com você do que, cara, professor de faculdade. O professor de faculdade tá cheio por aí, ele tem um embasamento técnico, só que hoje a gente tem YouTube e tem ChatGPT. Qualquer coisa técnica que você queira fazer, existem inteligências que vão te proporcionar isso. Agora, ser parte de uma comunidade, de um movimento, querer cada vez andar mais na sua esteira e estar do seu lado, comprar o acesso, isso é o que a grande maioria erra. O que eles fazem? Pô, eu vou lançar um especialista. Bora, arrebenta de gravar conteúdo. Não é sobre conteúdo. É sobre o movimento que você está gerando. É sobre qual é o longo prazo que você vai dar para esse cara. Qual é o benefício de estar do lado de uma pessoa que tem um impacto absurdo para a população? Quais são as etapas da jornada que você está preparando para ele dentro da sua comunidade, né? Exato. E aí tem a esteira gigantesca, mas tudo começa com ele querer pertencer a algo, querer estar do seu lado. Nossa. E por aí vai. Show. Você comentou aqui que você hoje trabalha com poucos experts, né? E eles são super nichados. Sim. Tem algum motivo aí por trás dessa sua decisão? Já teve algum estresse, algo do tipo, com outros projetos? O estresse, na verdade, veio com o burnout do time em massa. Tá? O que aconteceu? Em 2021, como eu comentei, nós tínhamos... estávamos beirando 10 experts na agência. E o que aconteceu? A gente reparou que a energia que a gente dava do time para esses especialistas fazia com que a gente não olhasse no projeto como um todo. Eu não conseguia ter tempo para criar um ecossistema e ter essa visão de longo prazo. Então era uma pessoa que fazia lançamento atrás de lançamento, era um robô que não sabia executar nada de diferente, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para o time crescer. E a gente falou, pô, qual que é a decisão que a gente pode tomar em 2022 para aumentar o nosso faturamento e talvez a gente mudar drasticamente o número de especialistas, pois saímos de 9 para 2 especialistas. Olha isso. E o nosso faturamento mais do que dobrou de um ano para o outro. Então, essa crença que muita gente tem que é necessário de volume de especialistas para você ganhar dinheiro com esse mercado de lançamentos, não. Eu olhei para dentro do meu negócio com um brother que eu tava tomando café, ele falou assim, cara, eu virei sócio de um projeto que eu tô agora e eu faturei 25 milhões esse ano. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Eu tô com 9 e eu tô faturando menos que ele. Eu falei, como que você faz isso? Ele falou, eu vendo mais de uma vez pro cara. Ele tem um produto de entrada, ele tem um segundo, ele tem um terceiro, tem uma mentoria, tem um mastermind. E eu falei, pô, aí que tá o jogo. E quando a gente faz essa transição, a gente entende que o longo prazo,
até para as pessoas que a gente já conviveu, tá muito mais ligado ao LTV, a ecossistemas. Olha aí os caras gigantes. Pô, vamos falar de Nigro, vamos falar de Marçal, vamos falar de Wendel. Todos não estão focados em só fazer lançamento. Ele olha para o negócio dele de fora e ele sai do operacional e fala como eu posso dar o segundo passo, como eu posso melhorar ainda a vida desse cara em outras coisas que não sejam o produto de lançamento. Foi isso que a gente fez e hoje eu não tenho intenção de ser uma agência com milhares de especialistas. Óbvio que a gente não sabe o dia de amanhã, mas nesse momento, cara, o time trabalha num flow muito mais gostoso. A gente tem o olhar estratégico de pessoas que a gente precisava e a gente não conseguia. Tá? O longo prazo do lançamento, o que muda um lançador de curto prazo para um lançador de longo prazo é que o lançador de curto prazo ele tem vida útil no operacional. A gente só começou a fazer muito dinheiro quando a gente saiu do operacional, terceirizou e assumiu. Cara, tem pessoas que programam e-mail melhor que eu, tem pessoas que analisam dados melhor do que a gente, tem pessoas que são especialistas em página melhor do que a gente, só que eu sou bom em estratégica. A parte estratégica. Então, o cara estratégico é o que tem longo prazo, porque ele olha pro negócio dele diferente, ele não fica um robô executando e sempre fazendo a mesma coisa. Se a gente parar pra pensar também, isso era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a ter contato mais com marketing digital, essa galera do digital, frenética, workaholics total. E aí eu tinha uma dúvida na hora de, quando vinha um lançador ou um produtor, ver como é que ele consegue tocar diferentes projetos em diferentes áreas, diferentes nichos, porque eu já fui social media, eu sei que são trabalhos diferentes, porém, são focados em criar conteúdo dentro daquele nicho para aquele expert. E precisa de uma pesquisa, precisa de um entendimento, de um domínio do conteúdo para você poder falar daquilo estrategicamente e gerar a atenção das pessoas que estão te seguindo. E aí você falando de que diminuiu o número de expert, faz mais sentido, porque daí a galera fica... canaliza a energia para ver onde a gente pode melhorar no ecossistema como um todo. Exato. Ao invés de dividir energia em diferentes experts e só focar numa estratégia que, no final das contas, é um pouco de vendas. Você imagina uma social media que você foi... você gerar conteúdo para 8 pessoas diferentes. Eu falava, não, isso pra mim era humanamente impossível. Eu falava, meu Deus, eu sou péssima nisso aqui, eu não sei fazer. Exato. Porque pra mim era impossível, reter informação a nível... Porque pra mim tem que ter qualidade, você tem que se envolver com as pessoas que estão ali te seguindo. E pra isso, você tem que ter domínio do conteúdo pra entregar de forma estratégica. E eu pensava, eu não vou conseguir ser social media de 8 clientes ao mesmo tempo, tipo assim. Aí você imagina tem uma equipe... dislexia aqui, sei lá. Alguma coisa tá errada, né? Aí você imagina, né? Uma equipe enxuta, todo mundo só executando coisas que já foram feitas, nenhuma criatividade diferente. E aí, o negócio faturou legal, mas você olhou de fora, você fala, cara... Essa não é a vida que eu entrei no digital. Eu entrei por causa da liberdade. E não é a vida que eu quero. Eu quero ter tempo pra minha família. Eu quero ter um negócio sustentável a ponto de eu ter pessoas melhores que eu olhe só estrategicamente, analise dados, que é uma coisa que a gente adora fazer, e fala, o caminho é esse. Vamos todo mundo para esse caminho. E é o que cada vez a gente tem tentado. Eu costumo falar uma frase que não tem dígito que pague o tempo de qualidade com quem se ama. Pra mim, essa é a frase que resume a minha entrada no digital. Então, cara, é bom pra caralho ganhar dinheiro. Só que, e aí? Você tem uma filha pequena, eu quero ver minha filha crescer, eu quero levar ela na escola. E aí, se você ter um fluxo gigante de especialistas que te toma energia, você não vai conseguir viver a vida pela qual você entrou no digital. Sacou? Real. Qualidade, não quantidade. Exatamente. Exato. E como é que foi pra você, assim, agora que você tá mais como expert da sua própria agência, como é que foi trocar os papéis? Isso foi bem desafiador. No começo a gente teve uma decisão que a gente tomou de criar uma esteira própria. Depois que viralizou o negócio do corredor polonês, a gente mostrou que essa estratégia era muito foda. A galera começou a perguntar sobre isso e somos 3 sócios na agência, eu, Henrique e João. Olhamos um pra cara do outro, um olhou pra mim e falou, nem fudendo. O outro falou, agora não. Sobrou pra ti. Falei, eu tô dentro, eu vou cair de cara, o máximo que vai acontecer é eu desistir disso, se eu achar que não é pra mim. E eu tô achando bem massa, porque é um mundo diferente. Eu entendo agora a cabeça de um especialista. Quando eu chegava pra ele, falava assim, velho, eu preciso que você grave 8 conteúdos. E agora eu sou mandado. A galera chega pra mim, meu estrategista, o time de social media, fala, preciso que você grave 8 conteúdos. Eu falo, cara, nem fudendo, hoje eu não tenho tempo pra isso. E aí eu entendo agora o que pra mim parecia tão simples, uma complexidade absurda, porque o cara tem família, ele tem vida. Não é assim, Carol, grava 6 vídeos pra mim aí, o script tá aqui. Cara,
Geralmente a mulher tem que se maquiar, ela tem que se preparar, você tem que estar num dia bom, tem dia que você não tá afim, dia que você tá com dor de cabeça. E agora, olhando de fora, eu entendo muito mais o lado do especialista, que tá tudo bem ele não gravar, às vezes, quando ele não tá num dia bom. Sim. É loucura isso, cara. Porque é você participar dos dois lugares e entender a dificuldade de cada um, né? Fica mais fácil se relacionar com a galera tendo essa visão, tipo, do lado do especialista e também dos bastidores? Fica. Cada um tem suas individualidades. Não tem o expert que ele é nota 10 em tudo. Então a gente já lidou com dezenas de especialistas e às vezes o cara é muito bom de conteúdo, mas ele é um pouco menor, a nota dele é menor na consistência, enfim, por aí vai. Mas no geral, eu entendo muito melhor eles agora. E assim, olhando de fora, eu comecei a gostar da parada. Eu acho que não tem longo prazo se você não viver. Tipo isso aqui, a gente tava até conversando sobre podcast. Se você não gostar de fazer isso, de estar com pessoas, de se relacionar, trocar mensagem ali, falar sobre o seu negócio, você não vai ter longo prazo. E aí eu comecei a gostar, porque o resultado da galera começou a me impactar positivamente. E isso faz eu ter um combustível a mais pra continuar nessa parada, sabe? Eu sei que a gente consegue ajudar muito mais gente. E aí a galera que chega pra vocês são empreendedores que querem aprender sobre lançamentos. Não, a gente não ensina lançamentos. O nosso produto é totalmente focado em escala. Então a pessoa ela tá parada nos 5 dígitos, até fez uns 6 dígitos, não tem previsibilidade, não sabe o que fazer para entender os dados do negócio dela, e a gente criou essa mentoria para isso. Então é o cara que quer especificamente escalar seus lançamentos. Eu não ensino do zero. Boa. Então a mentoria é um dos... É um dos braços. É um dos braços. Legal. Você falando aí muito de dados, né? E aí sua agência, a Xflow, você comentou que ela é uma empresa ali, uma agência viciada em dados. E eu queria entender, assim, por que ela é viciada em dados? Como isso aí ajuda em ter um bom lançamento? Maravilhoso. Essa é a pergunta que mudou o jogo do nosso negócio. Bom lançamento em escala, Sim, né? Lançamento, escala e previsibilidade. O que acontece? Eu sempre dou crédito para a pessoa que deu essa sacada pra gente, que foi o Thiago Tesman. A gente tava em um mastermind e ele compartilhou uma planilha dele que ele mostrava sobre quem era o público comprador de fato do lançamento dele. E a gente sempre tinha lançamentos ok, só que era um lançamento bom, outro lançamento bosta, um lançamento bom, 2 bosta, e sempre tem folha de pagamento para pagar. A gente falou, cara, qual que é o jogo de você entender quem compra de você e você continuar subindo o seu ROAS? E aí, nessa análise, o Thiago Tesman falava, olha isso, eu gastei tipo 10 mil para público frio, voltou 30 mil. E eu gastei mais 10 mil para público quente e voltou 80 mil. Eu falei, porra, tem uma sacada aí. Henrique me ligou na hora, que é o meu sócio, e falou, olha, vamos começar a fazer análise de dados do nosso negócio? A hora que a gente viu, tinha uma parada na mesa, inclusive foi do lançamento do Mike, que veio pro podcast, a gente olhou e falou, porra, tá aqui o ouro. Eu preciso comprar mais esse lead, tá na minha cara quem eu preciso comprar. E cada vez a gente se especializou mais e hoje a gente não toma nenhuma decisão sem ter um dado para metrificar. Então, se qualquer pessoa do time fala, pô, eu tô pensando em fazer uma ação de um sorteio, é metrificável? Sim, vamos fazer. Não, não. Então a gente tem esse critério que 100% das decisões que a gente toma, elas têm que ser metrificáveis, senão a gente não entende. É como você anunciar em uma revista, em um outdoor, num Google Ads, e no final você tá tendo muita ligação, só que você não sabe de onde vem. Às vezes é o outdoor que tá tendo muita venda. Então a gente tem que metrificar para ver de onde vem essas pessoas, porque a gente impulsiona e intensifica para entender de fora o negócio. E depois que a gente entendeu sobre dados, a gente tem muita clareza. Eu fiz um vídeo anteontem que a gente abriu um carrinho que faturou 7 dígitos em 15 minutos. E o que aconteceu? Eu chegando no escritório, eu gravei esse vídeo, eu falei, eu não preciso abrir a porta do escritório para saber quanto eu vou faturar, porque eu tenho histórico de dados. Eu sei quantos leads eu tenho, qual é a minha conversão média, qual é o meu pico de CPL, que é uma coisa que a gente analisa e bate muito. Então eu já sei que, cara, tem um range ali que eu vou faturar entre esses dois números e é o que aconteceu. Parece óbvio, só que não é todo mundo que dá uma importância pra isso aí, não. Exato. E é incrível como é mais tranquilo ter o controle, mais tranquilo não, tipo, é o ideal ter controle de todos os dados pra você saber metrificar. Total. E sem métricas você não consegue escalar, né? Não consegue. E vocês fizeram algum tipo de... Porque isso entra dentro de dados também. Pesquisa de público. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês constroem a pesquisa de público? Que é uma coisa que as pessoas também acham que é super complexo, mas no final das contas nem é. Nem é. Qual que é o lance, né? Todo mundo do digital tem a cultura de fazer pesquisa. Pesquisa para alunos, pesquisa para o cara do lançamento, pesquisa para não sei quem. Só que ele não tem a cultura de analisar esses dados.
Então, a gente, depois desse momento que a gente teve essa sacada, pô, peraí, se eu tô olhando dados de quem comprou, eu preciso me especializar em olhar a pesquisa do aluno, que é o cara que deu o voto de confiança. Então, pô, tem vocês duas, cada um tem um perfil. Se eu analisar o perfil de cada uma de vocês aqui, eu vou entender quem comprou de mim, quem não comprou e por quê. E eu vou intensificar em quem comprou, quem deu voto de confiança. Então, hoje a gente tem um setor dentro da empresa que analisa pesquisas. Então, o copywriter, ele não escreve uma copy sem antes o time trazer um background do que está acontecendo para ele e o porquê que o lead que comprou, ele tomou a decisão de entrar. Então, a pesquisa ela é muito específica e muito delicada na parte da análise para a gente não tomar nenhuma decisão errada ali para estragar o nosso lançamento. A sacada aqui é o seguinte: não adianta você olhar uma pesquisa por olhar. Gaste mais tempo analisando uma pesquisa do que você rodando uma pesquisa, igual 95% das pessoas fazem. Olha, essa é uma sacada de milhões. Sim, Já deixa o totalmente. like aí, por favor. Cara, e falando ainda sobre esses dados, né? Quais dados vocês procuram analisar durante um lançamento que vocês achem, assim, primordial? Vou falar meio uma visão macro, tá? Dados, tem o dado que a gente analisa, que tá muito ligado ao público comprador, que tá mais ligado à parte de tráfego. E depois tem 3 elementos que a gente não para de olhar, que é perfil, posicionamento e temperatura. Perfil, posicionamento e temperatura. Qual que é a parada? Perfil é óbvio. Eu vou saber se a Carol ela é casada, qual que é o range de idade do cara que comprou, o que ela faz, se ela é formada ou não, o que ela faz. Ponto. Posicionamento. Veio do YouTube, veio do Facebook, veio do Instagram, porque um tráfego hoje você roda aberto quando você coloca no Facebook. Ele distribui tanto para Facebook quanto Instagram. Só que a maioria dos meus lançamentos hoje eu não compro mais lead no Facebook. Por quê? Eu sei que o ROAS é uma merda. Eu sei que a galera que tá posicionada no Facebook não compra o meu produto. Logo, o que eu vou fazer? Vou para onde tem. E depois a temperatura. Esse cara é frio, ele é morno, ele é quente. Quanto tempo faz que ele me segue? Nessa pesquisa de alunos, a gente identifica muito isso. Quanto tempo você demorou para tomar a decisão de entrar para o meu método? Geralmente, esse cara ele demora mais do que 2, 3, 4 meses. Logo, o que eu preciso fazer? Se eu esgotar o meu público quente, o meu método de longo prazo ele não funciona. Então, o tempo todo eu estou construindo audiência para futuramente a gente converter essas pessoas que estão chegando agora. E no momento do pós-lançamento, pós-venda, existe uma pesquisa que vocês fazem também para fazer otimizações e tudo mais? A pesquisa é a seguinte: sempre eu vinculo o meu melhor bônus com a pesquisa. Ele responde à pesquisa, porque não adianta você ter uma amostragem pequena dessa pesquisa que você vai rodar principalmente para os alunos. Então, por exemplo, em um lançamento que a gente faz um lançamento para ensinar o pessoal a importar dos Estados Unidos, eu dou um crédito em dólar, que é o meu bônus. Só que para ele solicitar esse crédito em dólar, tem que responder a pesquisa. Oh, que genial. Exato. Tipo, dentro da minha mentoria hoje, tem uma análise que eu faço do lançamento dele. Ele entra e fala assim, eu quero uma análise com o Leandro, eu faço individual com ele. Só que se ele não responder a pesquisa, ele não é habilitado a solicitar isso. E eu sei que ele só entra por causa disso. Então assim, eu deixo bem claro que ele só vai ter o melhor bônus, o meu melhor entregável, se ele responder isso. Não é formulário de matrícula. Cara, respondeu você vai ter, não responder não vai ter. Ponto. E normalmente, eu imagino que essa pesquisa, a pessoa investe um tempo ali para entregar realmente dados que vão ser benéficos para vocês depois, né? Não é só uma pesquisa, porque eu acho que tem muita dificuldade em saber perguntar quais perguntas eu coloco nessa pesquisa para extrair as respostas que vão me ajudar a otimizar o meu projeto, o meu lançamento, o meu pós-venda e tudo mais. Existem algumas específicas que eu posso até passar aqui. Legal. Mas óbvio que é muito mais complexo. A gente tem várias específicas para cada nicho. Mas basicamente, cara, qual que era o seu sonho? Por que você deu o voto de confiança para mim? Qual vai ser o seu maior sonho que você vai realizar depois que você escalou seus lançamentos? Qual que é o seu maior desafio hoje? E se você tivesse tempo para tomar um café comigo, o que você me perguntaria? E deixa o cara escrever. E nisso a gente faz uma nuvem de palavras, coisa que pouca gente faz e é tão óbvio. Cara, pega a resposta, joga num tag crowd que chama, que é onde você vai identificar a nuvem de palavras e tem lá a palavra. O nosso método, ele surgiu com a pesquisa que a gente rodou para os primeiros mentorados. A palavra mágica era escala. Pô, você quer escala? Então toma, meu método é escala para lançamento. Perfeito. Então é o que todo mundo, era o desafio de todo mundo. Então, assim, não adianta você querer prever o que o cara quer ouvir de você. Deixa ele falar o que ele quer e só modela o método pra isso. E por que é tão difícil perguntar, né? Pois é. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer uma pergunta simples. Sim. Eu acho que escolhem o momento errado. Sim. Quando é condicionado a alguma coisa, fica muito mais fácil. Porque até a pessoa entrega o coração. Pensa que
quando a pessoa entra no seu método, ela tá aberta para você. Cara, se você perguntar qualquer coisa para ela acabou de investir o tempo e o dinheiro dela em você. Então, quanto mais cabeludo eu conseguir fazer uma pergunta para ela, vai responder. E você pode perguntar coisas também que vão te ajudar a criar, talvez, um próximo produto para uma próxima etapa. Total. Porque, afinal de contas, você já pagou por essa pessoa, ela vai estar ali, o que você oferecer, ela vai comprar. Vai. No longo prazo, se você, principalmente, entregar o que você propôs nesse primeiro passo, geralmente o segundo passo ou é velocidade ou é acesso. Ou a pessoa quer ter velocidade na implementação ou ela quer estar mais perto do especialista. E aí é o segundo passo. Meu, que massa. E ela não vai parar de comprar de você, né? Não. Enquanto criar produto. Ela só vai parar de comprar de você quando o produto for você. Daí ela vai pagar para estar com você, né? Para ser o seu amigo, como a gente estava falando na limusine. Muito bom. Mas assim, a gente falou aqui sobre várias etapas do lançamento, né? E o pós-lançamento, como é que ele funciona? Visualizando assim, baseado na sua experiência, como o produtor ele pode aproveitar esse momento do pós-venda da melhor forma? Tá. É mais, inclusive, crucial o pós-venda do que o pré-venda / venda, tá? Por que eu falo isso? Tava até comentando com vocês ontem, é bom a gente só dar uma recapitulada aqui. A gente literalmente parou de ser uma empresa de lançamentos. A gente nasceu assim e foi muito foda o que a gente conseguiu construir, mas a gente entendeu que não tem longo prazo a gente ficar com esse pico de venda. Um mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. Logo, o que a gente precisa fazer? O LTV é o futuro da parada. Cada vez o lead está ficando mais caro, cada vez o nível de concorrência está mais alto, a qualidade das pessoas que estão entrando no mercado, e eu tenho cada vez mais alunos querendo vender o que eu vendo. Ponto final. Isso, desde que lançamento a lançamento, existe isso. E aí, qual que é o jeito mais fácil? O lead que é mais sensível a uma oferta sua é quem já comprou. O que eu tenho que pensar? O pós-venda, se eu entregar o que eu propus e fazer um over-delivery completamente diferenciado, que tá ligado a experiências, por exemplo, que foi o jeito que vocês me receberam aqui, isso é um puta over-delivery. Não esperava nada disso. Uma cartinha falando da minha filha, falando da minha história. Mandou bem, então, Fabião. Mandou bem, Fábio. Falei pra elas, cara, sou seu fã, muito bom mesmo. E aí, o que acontece? O longo prazo é o que vai ditar a regra do meu negócio. Se eu não fizer uma entrega a ponto de minimamente entregar o que estava na minha promessa lá atrás, eu não vou ter LTV, eu não vou ter longo prazo. E a melhor coisa que você tem para diminuir o CAC é você aumentar seu LTV, ponto final. Então, olha para uma prateleira de produtos e fala, qual que é o front-end? O que eu posso oferecer primeiro? Depois, o que eu posso oferecer para acelerar isso? Depois, começa a vender acesso e a hora que você vai ver, o cara tá 3 anos gastando dinheiro com você. Na real, ele tá investindo porque tá melhorando cada vez mais a forma dele de ganhar dinheiro. E você começa a empilhar funil. Eu comecei fazendo só lançamento. Hoje a gente tem sessão estratégica, tem perpétuo, tem evento presencial. Então eu não sou mais refém do lançamento, igual muita gente ainda não olhou para isso. O cara tá tão bitolado na parte operacional que ele não olha pro negócio dele de fora e fala, porra, e se eu tiver um segundo funil e não depender só de lançamento? Não consegue enxergar as possibilidades. Não consegue. E é legal dizer também pra galera que não sabe o que é CAC, é custo por aquisição. Boa. Então, por que o CAC diminui? Porque uma vez que você paga por essa pessoa, ela já tá na sua base. Maravilha. E aí você não precisa investir mais pra trazer pessoas novas. Exato. Isso é muito legal, cara. E assim, diga. Esquecem. Simplesmente o cara comprou seu produto e você esquece dele. Só que quando você está olhando para ele de uma forma diferente, falando, olha, eu preciso fazer uma segunda oferta. Uma esteira legal, a gente começou a ter um produto de direito dentro da nossa empresa. A gente começa com um produto de R$ 2.500, depois a gente vende uma pós de R$ 10.000 e a hora que a gente dá o terceiro passo é uma mentoria. Chegou na mentoria, o cara olhou pra gente e falou assim, e mestrado, já pensaram? Adorei! Bala, mestrado, doutorado, quanto mais ele pedir, mais a gente vai dar. Daqui a pouco esse cara tá gastando com a gente um lead que participou do meu lançamento e me custou R$12, esse cara gastou comigo 20, 30 mil. É o CAC perfeito. Um mastermind, a gente vende um mastermind a 60, 70 mil reais. Esse lead me custou 10. E o cara vai renovar por quantos anos? Se eu não fizer uma entrega foda pra ele, se eu não proporcionar uma experiência a ponto de ele falar, meu Deus, eu não largo o Leandro nunca mais, ele vai sair. Logo, o que eu tenho que fazer?
tem que dar uma experiência fodida pra ele, a melhor experiência que ele teve na vida dele, pra ele nunca mais querer sair daqui. É incrível falar sobre isso. Eu quero até que você fale mais sobre esse pensamento de ecossistema, porque é uma evolução de mercado, Sim. que pelo menos a gente que tá aqui no QuickCast vê sempre que a galera tá evoluindo pra esse lado. Então, se você tá no mercado e tá pensando em cash flow, legal, essa é uma experiência que você tá tendo. Mas uma vez que você solidifica o que você quer fazer no digital, é bom pensar no longo prazo e já ter uma visão de alguém que tá fazendo isso e tendo resultados. Então, uma visão madura de mercado, é isso que as pessoas precisam. Precisam demais. E eu recebo muita gente que tá fazendo bons lançamentos, só que ele não abre mão de fazer o operacional a ponto de conseguir olhar para o negócio dele de fora e falar, cara, peraí, isso aqui é uma empresa de lançamento ou é um negócio? Eu sempre tive sonho de ser vendido um dia. Esse ano a gente fez o valuation da Xflow. Cara, eu só fiz o valuation porque o meu negócio é sustentável. Se fosse uma empresa assim, que tivesse uma única fonte de renda, um único negócio, não tivesse previsibilidade, nunca ninguém ia comprar. Então a gente teve uma proposta de venda da Xflow esse ano. Eu falei, não quero nesse momento, que ainda a gente não chegou onde a gente quer chegar. E se eu fosse uma empresa de lançamentos, independente se você quer ser um lançador, tá tudo bem. Só olhe seu negócio de fora. Olhe para o longo prazo, veja que não é sustentável você ficar assim para sempre, dependendo da emoção do lançamento. É gostoso. Pô, vou abrir carrinho, faturei, legal. Mas até quando você vai aguentar isso, cara? Até quando? E outra, quando a pessoa já tem essa visão, muita gente vai querer trabalhar com ela, porque ela vai ter uma visão do todo, né? Exato. Mas a pergunta que não quer calar, Leandro. Chegou a hora dela. Chegou a hora. Diz pra gente aí qual é o método que vocês desenvolveram que fez com que a sua agência faturasse mais de 8 dígitos em um ano. Sim, foram até agora 64 milhões da última conta que a gente fez. E o que acontece? A gente entrou no mercado digital, no mercado de lançamentos, com uma cultura de distribuição de conteúdo. Isso para nós era óbvio quando olhado de dentro. Quando a gente olhou para fora, olhou por fora, o que a gente estava fazendo, a gente falou, caralho, peraí, eu tô rasgando dinheiro, isso não é intencional. E a gente falou, pô, precisamos aumentar o nível de consciência das pessoas que estão chegando na nossa base para preparar elas para compra. Porque através da análise de dados, o que eu entendi? Quem compra é público quente. Se quem compra é quente, eu preciso mostrar o que acontece aqui dentro e mostrar que eu posso resolver o problema dele. Então, a gente criou um fluxo chamado corredor polonês. É tipo aquela parada da escola, sabe? Que a gente batia, o cara passa no meio. É tipo isso, só que... Os socos, no caso, são conteúdos intencionais. Exato. E aí, o que a gente foi orientado a fazer lá atrás? Você pega uma live sua e começa a picar. E você faz a distribuição disso principalmente para público frio. Primeira coisa, qual que é o sentido de eu distribuir um conteúdo para público frio, um cara que nunca mais vai ter contato comigo? Então o corredor polonês ele nasceu para aumentar o nível de consciência de quem já segue. Antes disso tem a fase de atração, que é o aumento de audiência mesmo, que a gente constrói audiência. E aí, olhando de fora, a hora que a gente pegou pra ver esses conteúdos que a gente distribuía, a gente falou, cara, eu não compraria de mim mesmo, tá uma bosta. Geralmente, quando você tira um pedaço de uma live, ela fica sem começo, sem meio, sem fim, ela não tem uma conclusão. Então a gente tava em piloto automático, distribuindo um monte de conteúdo bosta, e a gente falou, cara, e se a gente massacrar esses caras de conteúdos que mostrem a oportunidade, todas as oportunidades que eu ofereço, e principalmente objeções e depoimentos. Então, o corredor polonês ele é construído para aumentar o nível de consciência e gerar aquele efeito tsunami. Tipo, a gente fala que o cara ele chega comprado até antes do lançamento. Porque ele viu tanto resultado, ele quebrou todas as objeções dele, ele viu tanta oportunidade que antes do lançamento ele já fala, pô, como que eu faço para fazer parte disso? Então, basicamente, a gente foge de um modelo tradicional de distribuição que para nós nunca funcionou e a gente começa a fazer conteúdos intencionais. A gente, como eu falei, né? A gente é louco por dados e aí a gente encontra, pô, a partir do momento que eu plugo um corredor polonês no meu negócio, ele começa a descolar e as conversões começam a aumentar cada vez mais e eu sei que é isso, porque eu não distribuo um negócio que o cara não entende. Eu sei exatamente o que ele quer ouvir, eu olhei a porra da pesquisa. O aluno, ele falou assim, ó, eu quero que você me fale escala de lançamento. Eu falei, tá guardado. O Dash me mostra, o BI me mostra, quem compra é quente. Esse cara tá no Instagram, perfil, posicionamento, temperatura, copy, ponto. Eu falo exatamente o que ele quer ouvir, para quem quer ouvir, na rede social o que ele quer ouvir e pro público exato. Então, ele tá exatamente passando pelo corredor polonês, fazendo essa troca de conteúdo e mostrando cada vez mais oportunidade, para quando eu abrir o carrinho, ele fala assim, ó, por favor, pega a minha grana.
Oh, isso é genial, genial. E, tipo, isso traz até uma percepção pra galera que faz uma distribuição em massa através de anúncios no Facebook. Porque quando você tá anunciando, você tá, querendo ou não, comprando dados. Demais. Mas precisa otimizar, você precisa analisar esses dados pra saber qual é a próxima etapa. Não é só injetar dinheiro lá e deixar e, sei lá, ver o que volta, Sim. mas... Não, tipo, todo mundo fala, né? Dados é o novo petróleo. Que adianta você ter petróleo num barril na sua casa e não fazer porra nenhuma? Exato. Tem que saber vender o petróleo. Tudo gira em torno desses dados. Exato. Cara. Então, pô, já que você pagou pra ter esses dados, você tem que saber como você vai executar, o que você vai fazer com isso. Essas distribuições, então, acontecem dentro da plataforma que ele disse lá atrás que usava. Exato. Intencionalmente. Então, se hoje é Instagram, é porque alguém lá, na hora de você fazer a pesquisa, disse que era Instagram. Exato. A maioria, no A caso. grande maioria. Então, eu tenho uma amostra que me representa um número significativo que na hora da distribuição eu sei onde esses caras estão. Então, pô, ele chegou no meu perfil e o próximo passo é eu aumentar o nível de consciência dele e principalmente, cara, eu sei o que ele quer. Eu perguntei pra ele na pesquisa, qual que é o seu maior sonho quando você escalar seus lançamentos? Aí ele fala, eu quero ter um negócio, eu quero ter mais tempo pra família. Qual que é o meu conteúdo? Tá aí. Ele me falou que ele quer ouvir, não preciso ficar... Cara, time, vamos fazer uma reunião de conteúdo. Eu vou lá, olho e falo, e aí, você quer aprender o que comigo? Ah, quer falar de negócio, quer falar de valuation, quer falar de lançamento? Bora! O que ele pediu é o conteúdo que eu vou fazer e eu vou distribuir pra ele. Incrível. Incrível. Eu espero que você tenha dado like, porque olha só, Por gente. favor. Isso aqui tá sendo mentoria, tá? Total. Mais uma mentoria aí pra você de graça nesse KiwiCast. Muito bom. Tô adorando, tô adorando. Que bom. E, Leandro, a gente aqui falando sobre a Xflow, falando aqui também sobre a construção dos seus ecossistemas aí. Hoje a Xflow, ela tem uma esteira própria de produtos que foi pensada justamente para vender mais vezes para o mesmo cliente, né? Exato. Como foi o processo dessa construção desse ecossistema de vocês? Maravilhoso. Essa é uma pergunta maravilhosa. Quem tá ouvindo de fora vai Olha doer aí. o calo dele agora. O que acontecia? A gente tinha vários especialistas e a gente começou a se perguntar, e se todos os especialistas, um aposenta, o outro morre e o outro abandona a gente? Cara, não tem o longo prazo. A melhor forma de você ter um longo prazo é você ter o seu produto próprio. Então, já era a ideia, até que a gente contratou um diretor estratégico, um cara que acreditava em mim mais do que eu mesmo. Chegou e falou, pô, por que você não faz uma mentoria? Eu falei, pô, não é o momento, eu acho que não precisa disso. Ele falou, cara, se você fizer uma mentoria, eu tenho certeza absoluta que vende. Eu falei, se vender 10 tá bom. A primeira turma vendeu, tipo, 360 mil. Eu falei, o quê? Que porra é essa, velho? Foi aquele Tem pitch que você potência. fez de qualquer jeito? Numa... Ah, esse eu vou contar daqui a pouco, mas não show. foi esse. Ah, tá. Puta, não sabia que vocês sabiam Eu dessa. sabia. Pô, todo mundo fala sobre isso, cara. Eu vou contar. E aí, o que aconteceu? Pô, vamos olhar para o nosso negócio e ter a nossa esteira própria. O que eu sei fazer? Bom, escala de lançamento, eu escalo meus lançamentos, mas tem muita gente que quer aprender só corredor polonês. Então eu criei um produto front-end, que não é tão barato, hoje ele custa R$ 2.500, o cara paga para aprender o corredor polonês, ponto. Quando ele tem resultado com isso, ele entra na mentoria, hoje custa 18 mil. Que é o segundo passo, e aí eu vendo mais acompanhamento para ele. E depois o terceiro passo é um mastermind, que custa 60 mil. Então é um ecossistema próprio que eu não dependo mais de ninguém de fora. Tipo, a pessoa que mais vai tomar cagada em último caso sou eu. Que eu vou tomar dos meus sócios, do meu time. E eu sei que eu tenho plena convicção e clareza de onde eu quero chegar. Então, cara, eu não vou querer aposentar. Tem especialista que chega e fala, pô, obrigado, quero tirar um ano sabático. E foda-se você. E aí, tá preparado para isso? Você aguenta pagar? Tipo, hoje a gente paga quase 200 mil de folha. Se todos os experts externos chegassem e falavam, quero tirar um ano sabático, o outro morre, o outro aposenta, cara, fiquei na mão. Então, antes de eu ter um problema futuro, que pode ser o que tá passando na cabeça de muita gente, pô, eu tenho um único expert, quem tem um não tem nenhum. Que esse cara, se ele morrer, se ele desistir, você tá na mão. Então, qual que é o melhor jeito? Ou você ter dois, que é um equilíbrio massa, ou você já começar a pensar no seu produto próprio. O mais legal é que você tá aqui aprendendo com quem já tomou muito, né? Porque, Apanhei. eu tô lembrando aqui que você contou em algum lugar aí nas suas pesquisas, eu vi que você só tem essa expertise e essa visão de longo prazo por causa das suas experiências anteriores, Foi. né? Porque Foi. num dia, no passado, você se permitiu fazer um contrato masoquista. Masoquista, contrato masoquista. Qual que é o lance? A média do mercado, né? O padrão do mercado de lançamento é 50% é do coprodutor, 50% do produtor e atribuições varia, depende de cada contrato. E como a gente queria aquele expert muito, que era o único cara que a gente teria, a gente falou, não, fique tranquilo, eu vou investir em tráfego.
Meu Deus. Bom, no começo é maravilhoso, que você tá investindo 1.000, você tá investindo 10 mil, 20 mil. A hora que o negócio escala e que você fala, pô, vamos ser um Empíricos, que eu cheguei pra ele e falei, pô, eu quero ter uma empresa do tamanho da Empíricos. Ele falou, eu topo. Eu falei, mas como? Como que eu vou investir 100, 200, 500 mil? Eu investia 500, voltava 1 milhão, eu pagava 500 de tráfego, ele tirava 500 limpo. Não é negócio. E aí, essa parada do masoquismo que a gente sofria, Sim. e tipo, nada contra ele, que foi uma proposta que nós fizemos quando a gente não tinha visão de negócio, funcionava muito pra ele. Quando a gente chegou e falou, vamos reconversar sobre isso, ele falou, não, já tá fechado. Então, o contrato, ele tem que ser muito bem fechado na hora que ele tá falando com esse especialista, e principalmente contrato pra tudo. Contrato, não tem esse negócio de boca, você faz isso, faz aquilo, que depois vai dar confusão. Quantas milhares de casos a gente já não viu que ficou de boca? Pô, não, a Carol é super gente boa, jamais ela faria isso comigo. Até você falar de dinheiro. Falou de dinheiro. Eu lembro até que numa época do mercado falava-se muito mais sobre isso. Até a galera criava conteúdo de quando for preciso, demita o seu especialista. Ou demita o seu expert. Quando demitir o seu expert, né? Porque eu acho que isso começou a ser um problema comum entre as pessoas, né? Entre essas relações. Demais. Porque tem o negócio da informalidade. Porque o mercado digital, ele oferece essa parada de escala para todo mundo. Só que a gente não tem background. Se você vê a potência de escala de um negócio digital, a margem líquida disso é monstruosa. Só que as pessoas não estão preparadas para lidar com esse tanto de dinheiro. Tanto o especialista, que é um cara, sei lá, um advogado, um psicólogo, geralmente ele não ganha 1/10 do que ele vai ganhar no digital. E aí, a hora que tem esse conflito de interesses envolvendo dinheiro, é tudo que precisa, tudo que o diabo gosta para arrumar confusão. Sim, meu. E você acha que, trazendo a sua visão agora de como nós estamos hoje em dia, 2023, não sei quando que você vai estar assistindo esse podcast, tu acha que, tem espaço para uma galera que tá pensando em entrar no digital, especificamente no mercado de lançamentos? Porque eu vejo que tá muito sofisticado. Para você ter você ter confiança do expert, você precisa ter uma base. Sim. E se você não tem essa experiência, como é que tu se vende? Talvez entre em negócios assim que o expert tem um pouquinho de mais de visão e aí você sai no prejuízo. Sim. Então, você acha que tem? Tem. Na verdade, inclusive, pesquisas mostram o quanto a compra online ela tem crescido a cada ano após ano. Óbvio que a gente teve uma descolada na época da pandemia, mas esse número ele mantém crescendo. O que diz que mais pessoas estão se interessando pelo mercado online. Mais uma vez, dados. Mais uma vez, dados. Exato. Tipo, tá óbvio, tem espaço. Só não tem espaço pra gente bosta. Esse é o negócio. Tipo, o que o cara quer entrar, geralmente, no mercado de lançamentos e fazer? Ele olha o maior concorrente dele. Então, sei lá, eu quero vender desenvolvimento pessoal. Ele olha pro Wendel e fala, nossa, esse cara é bom, hein? Aí ele vai lá e ele copia descaradamente até os jargões do cara. Então, o maior produtor. Exato. Cara, mas isso acontece em qualquer nicho. Você tá falando com o direito, ele vai... o top 1 do direito é o que vai ser copiado. O trader é o copiado. Então, o grande lance é que a gente sempre notou, quando a gente teve essas escoladas de faturamento, a gente tinha um mecanismo único para essa parada. Eu tinha uma comunidade que o mercado não existia. Eu olho pro Wendel, falo, cara, o Wendel é bom pra cacete. Como eu vou me diferenciar dele? Eu vou ter uma comunidade engajada? Eu não vou querer ser melhor que ele, mas em alguma coisa eu posso ser melhor que ele. Talvez ele tá vendendo em escala, eu vou oferecer proximidade, vou estar mais próximo do cara, ele não dá conta mais por causa do tamanho dele. Então, o jogo tem espaço pra todo mundo, só não tem espaço pra você ser mais um. Copiar o que todo mundo tá fazendo, que o óbvio já tá cheio por aí. Realmente. E conta aí a história do pitch que você Nossa. fez. Essa história é legal porque traz uma percepção de, cara, não importa se você não sabe fazer um pitch, mas se você gera uma autoridade percebida, a galera compra qualquer coisa de você. Demais. Eu não sabia nem como vocês sabiam disso, tá? Depois vocês vão me contar. Não? Pesquisa aqui, ó, sua linha editorial muito tá grande, bom. querido. Caralho, velho, muito bom. O que aconteceu? Logo que a gente criou... Pesquisa, dados. Exato. Olha aí, na prática. Logo que a gente criou toda a nossa esteira, a gente falou, a gente tem uma esteira de lançamento que tá funcionando, tava vendendo muito, e a gente vai colocar mais um funil, que é o evento presencial. Basicamente, eu levaria meus mentorados, colocaria todo mundo no palco lindamente, e foi a hora que o Yuri, que é o mesmo cara que confiou na gente antes da gente mesmo, falou, agora a gente vai abrir um mastermind. Eu falei, quê? Você peita abrir um mastermind, cobrar 50 mil da galera que vai estar lá? Eu falei, eu peito, mas não vai vender nada. Não, demorou, se vender 3 tá bom, que a gente já começa minimamente uma confraria ali. E aí, o que aconteceu? Como foi o meu primeiro evento presencial e eu tava ainda em transição para virar um especialista, eu fui o cara que falei, cara, eu quero fazer a imersão mais foda da vida da pessoa em relação ao conteúdo. E eu estudei pra caralho o conteúdo. Eu falei, mano, eu vou levar o melhor conteúdo da história do mercado de lançamento. Ninguém vai ter um evento melhor que esse. Ponto.
revisei minhas palestras, trouxe especialistas bons que iam participar, me preocupei com a experiência. Cara, latinha de Red Bull pra todo mundo, vamos chamar Marcos Paulo, o cara vai palestrar em tal hora e tal. E aí chegou o fluxo pra mim e falou, ó, o seu pitch do Mastermind, ele vai acontecer depois da palestra do Marcos Paulo. Eu, beleza, demorou. Cara, você imagina um cara que tem uma presença de palco, faz palestra todo dia, você fazer um pitch depois que ele desce do palco. Tipo, o Marcos Paulo subiu na cadeira, parecia um macaco palestrando, coisa mais linda. Todo mundo ficou vidrado nele. Todo mundo engajado. Engajado, falou, mano, o que eu vou fazer pra fazer um pitch depois desse cara? O Marcos Paulo sai do palco, vrum, todo mundo sai pra tirar foto com ele. Nossa. Falei, velho, o que a gente vai fazer agora? Segue, vamos fazer o pitch. A hora que eu subo no palco, eu falei, pô, massa. E aí o pitch? Eu não estudei o pitch, tá ligado? Eles falaram, vai ser mais ou menos assim, não sei o quê. Enfim, fiz o pior pitch da minha vida disparado, que a galera olhava pra mim e falava, mano, que dó desse cara. Esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Tipo, eu falei minimamente o que ia acontecer ali. E algumas pessoas já levantaram, já começaram a comprar a hora que eu falei o preço e tal. Pra você ter ideia, a lousa do evento, eu escrevi o parcelamento errado. Tipo, o parcelamento ficava... o parcelamento ficava mais barato do que o à vista. Nossa. E aí a hora que eu saí do palco, tipo, eu vi que uma galera foi lá e da equipe virou rapidão a folha pra ninguém ver a merda que eu tava fazendo. Porque, pô, pode ser que os caras peçam isso, né? Sim. Mas no fim a galera super entendeu. E aí eu subi pro camarim e falei, pô, eu já sei que eu fiz merda. Chama o Cadu Neiva aqui e me deixa no camarim com ele. Aí cheguei e falei, Cadu, o que acontece, velho? Errei, fiz cagada, preciso ajeitar isso. Aí milhares de planos, o que você vai fazer, o que você vai fazer pra mudar, volta nesse palco e falar isso e tal. Eu falei, mano, só tem um jeito de eu sanar essa merda. De eu estancar essa piada que eu tô sendo pra mim mesmo. E pros outros também. Eu vou lá e eu vou me zoar. Desci do palco, entrei e falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Antes do intervalo, eu acabei de fazer o pior pitch da minha vida. Inclusive foi o primeiro presencial, que foi uma merda. Aí todo mundo gritou assim, cara, você mataria seu especialista se ele fizesse isso. E eu falei, mataria mesmo. Eu falei assim, mas o resultado e a transformação que eu tenho gerado é tão foda que eu acabei de vender R$1.800.000 com o pior pitch da minha vida. Uau. E a galera, uau. Daí eu desci, obviamente, com pesquisa, que nesse intervalo a gente fez, e eles não tinham entendido o que eu tinha oferecido ali. Cara, o que é? Você vai pagar isso? Vai ser aquilo? É presencial? É online? Não sei o quê. E o fato é, a galera comprou só pra estar mais próximo da gente. Falou, não, eu não sei o que é, mas eu quero estar do seu lado. Enfim, essa foi a piada, que eu virei piada. Inclusive, pô, no Nexo, quando a gente faz o encontro, a galera, pô, se for fazer pitch, velho, chama a gente aqui. A gente pode ajudar você fazer o pitch pra nós mesmo. Não faz sozinho, não. Exato. Me liga. Exato, então a dica é, quando for fazer um evento presencial, se preocupe muito com o conteúdo, mas não esqueça do pitch, que o que leva dinheiro pra casa é pitch, cara, tem que estudar mais pitch do que conteúdo. Conteúdo é isso aqui, eu já sei e vou falar, eu não preciso ficar muitas vezes preparando, mas o pitch eu não tô preparado pra aquilo. Mas ainda assim a autoridade fez vender. Fez. Então isso é tipo, importante. É o que a gente tava falando, né, Bruninha perguntou do pós-venda. Uhum. O pós-venda é tão importante por causa disso. A galera não quer saber. Tipo, se a gente lançar um produto de R$100.000 amanhã do nada, a galera vai comprar, porque eles sabem do nosso nível de comprometimento, quanto a gente é comprometido em trazer esse pós-venda. E por isso que a gente ficou do tamanho que a gente ficou. Em todas as nossas esteiras, nossos ecossistemas, tem essa premissa. Tem que ser comprometido, tem que gerar resultado. Parabéns, Leandro. Gigante. Formidável. Ó, não acabamos nossas perguntas, não. porque temos perguntas da caixinha. Você topa responder pra gente? Topo, na hora. Então vamos Eu vou lá. começar aqui com @henrique.bento, deve ser Carlos. O que ele Mentorado. diria... Ah, é mentorado? Olha Que aí. massa! Inclusive, ele é daqui. É daqui de Balneário? É. Que massa! O que ele diria pra alguém que ainda está patinando no mundo dos lançamentos? Maravilhoso. Eu acho que se tá patinando é porque alguma coisa está errada. E a primeira premissa eu patinava porque eu não entendia os dados do meu negócio. Então, primeira coisa, olha as pessoas que estão comprando de você, aqueles 3 pilares, perfil, posicionamento, temperatura, e volta, dá um passo para trás. Perfeito. Boa. A segunda pergunta aqui é do @luizdavi014. Olha só. Existe um teto que a escala de um produto pode chegar? Depende do nicho, sim. Tem alguns nichos que tem um topo. Por exemplo, tá? Se eu for vender um high ticket para investidores multimilionários, se eu for falar de leilão de imóveis, obviamente que só vai comprar quem tem liquidez, que sabe que é um mercado ultra específico. Então, sim, temos um teto. Agora, qual que é a melhor forma de você abrir a boca do funil disso? Um passo antes, talvez uma pessoa que vai intermediar isso e vai ganhar comissão para isso. Então,
tem teto se você ultra nichar o seu negócio. Boa. Legal. Pergunta do @conta pra backup. Como um afiliado pode usar as suas estratégias para escalar? Massa. Mercado de afiliados não se preocupa com o aumento de nível de consciência. Que é esse processo para levar para o cara essa oportunidade e principalmente essa quebra de objeção. Então o corredor polonês ele funciona para qualquer coisa. Qualquer negócio que precise mostrar uma oportunidade, precisa mostrar que existe gente fazendo, ele funciona. O que você vai mudar vão ser datas que você vai usar aquilo. Então, para afiliados, para PLR não, porque é um mercado muito externo, mas para perpétuo tem gente que usa, afiliados tem gente que usa. A ideia eu preciso gerar um conteúdo que mostre essa oportunidade de quebra de objeção para ele, independente do mercado. Legal. Show. A @GG_Almeida perguntou: alguma estratégia de escala pode saturar com o tempo? Pode se você não entender o jogo. O que acontece, tá? O cara do lançamento, o cara do digital, ele é louco por hack. É o cara, qual que é o próximo hackzinho? Qual que é o hackzinho? Agora, quando você entende sobre o modelo de negócio que você está construindo, sobre o ecossistema, não tem o hack da vez. Cara, se tiver bom, que a gente vai aproveitar e vai surfar também. Então, respondendo a pergunta, não tem um topo de escala se você entender sobre negócios. Tanto que tem gente que está nesse mercado há 8 anos, escalando. Gente que, cara, fatura múltiplos 8, 9 dígitos. E o cara, o hack é só mais uma coisa. Agora, não tem escala o cara que vive de hack. Perfeito. Para finalizar aqui a caixinha de pergunta, tem a pergunta da Michele Irata. Só dizer que admiro muito ele. O Ferrari é um exemplo a ser seguido. O cara é brabo. Na verdade, não era pergunta, era só um comentário. Olha aí. Um comentário, show. Arrasou. Fico Pra muito finalizar aqui nosso episódio... Já? Nossa, Já. deu 1 hora já? Deu 1 hora e algumas Caceta, coisas, né? velho. Passou bem Muito rápido, bom. né? Esse Voou. papo. Voou. Tô adorando. Fala aí, Bruninha, a última pergunta, que é um pouco reflexiva. Leandro, a pergunta que não quer calar. O que de fato é preciso saber do mercado digital para saber viver do mercado digital e não só sobreviver dele? Maravilhoso. E a resposta é a seguinte: não é sobre dinheiro, é sobre aproveitar uma oportunidade e, principalmente, focar seus valores. Entender quais são os seus valores e não desfocar disso. Eu entrei por causa da liberdade. Não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague para eu não ter isso depois que eu construir. Então o lance é entender qual que é o meio termo aí entre você viver uma vida que você sempre quis e você ter um burnout daqui a 1 mês. Equilíbrio. Interessante que isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Muito. Que massa. Pô, Leandro, Perfeito. muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Maravilhoso. Sim, podcast. foi muito legal. Show. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Amei a experiência, amei a recepção, amei vocês. Cara, bom. sensacional. Como eu falei, né? Há 2 anos atrás eu falei, um dia eu vou estar nesse Tô nem podcast. acreditando nisso. Sério. Cara, ele Sério. contou isso e a gente ficou, meu Deus. Como assim? Aham. Pô, eu tava super ainda no começo e eu falava, cara, eu acho legal as pessoas compartilharem história. Sim. E existe a possibilidade de você fazer uma transição de um outro negócio, crescer negócio, você quer escalar. Enfim, sonhei e realizei. Ah, É isso aí, que ó. massa! Um prazer, Foda prazer demais. te Muito bom. receber aqui. E não terminamos porque temos presentinhos, né? Exato. Maravilhoso, Tá não chegando para. aí. Aqui o Wi-Fi, Não como para. sempre, inimiga da dieta. Maravilhoso. Gente, vocês sabem que eu comentei com as meninas que elas... a equipe mandou uma cartinha onde falava um pouco da minha história e tinha uma frase lá que falava: a Lorena vai se orgulhar do pai que tem. Cara, me fez chorar uma experiência tão foda que me emocionou demais. E agora mais essa... olha Essa aí, ó. Você Meu quer agora Nutri sua que me caneca pegue. própria. Amei, amei, uma- amei, amei. Gente, Tamo obrigado. junto. Amei. Leandro, eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ajudar muita gente, principalmente a amadurecer a visão de mercado. E com certeza eles vão te pesquisar aí nas redes sociais, então deixa já o seu @, Show. para que eles possam lá te encontrar. Muito bom. Meu arroba é @LeandroFerrari. Tem 2 i's no final. Legal. E deixa eu deixar um presente? Com certeza. Não tem problema mesmo? Não tem, pode falar. A Desde gente que não falou seja tanto de Pix. pesquisa. Não, a gente falou tanto de pesquisa aqui. E isso ainda é uma... vou tirar. Show. A voz do além. E pode ser uma dificuldade muito grande. Eu acho que
seria massa eles verem uma pesquisa que eu rodo para os meus alunos, certeza. sacou? Então, vai no meu direct e coloca quero pesquisa, que eu vou habilitar uma automação e eu vou mandar um modelo de pesquisa de um expert meu. Olha aí, Olha aí, gente. ganhando coisas aqui É. inéditas. Exatamente. Legais. Você tá achando que o iCast é bobeira? Não. Olha aí a oportunidade. Show. Jamais. Engraçado é que assim, você vai lá no direct dele e falar quero pesquisa e ele vai saber que você veio do KiwiCast Olha aí. justamente por causa dessa frase, quero pesquisa. Dados. Olha aí, dados. Show. A maestria dos dados. É isso. Bruninho, o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui? É aquela coisa, você tem que deixar aquele like, ativar o sininho pra você não perder nenhum episódio novo que sair aqui do KiwiCast, deixar no comentário o que você aprendeu aqui com o Leandro, porque ele deu uma aula incrível. E o mais importante, Carol, onde a gente se vê? No próximo KiwiCast. É um compromisso. Tchau, tchau.